Como aumentar e melhorar muito o seu vocabulário para a redação? Leia muito, converse bastante, consulte o dicionário, utilize sinônimos. Acho que você deve estar cansado dessas diquinhas que não levam a lugar nenhum, né? Então, se você quer aprender de uma vez por todas como melhorar o seu vocabulário para a redação, fica aqui comigo nessa aula que você vai aprender. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos, sou professor de redação, especialista em redação de verdade. Nesse canal eu ensino redação de verdade, ou seja, aquela redação boa o bastante para você ser com ela aprovado em qualquer banca que você queira prestar. E se é o seu caso, você quer aprender redação de verdade mesmo, então já se inscreve no canal e marca o sininho para receber todas as notificações de novas aulas que eu publico aqui toda semana. Aliás, você vai encontrar aulas aqui todo dia, mas aulas completas eu publico toda semana. Então, qual é a maior dificuldade de quem escreve redação no tocante a vocabulário? Normalmente, o professor ele coloca ali um modelo de redação daquele tema que ele está explicando e a pessoa que escreve redação olha aqueles modelos e fala: nossa, quanto vocabulário bonito, quanto vocabulário legal, só que eu não consigo fazer isso. As minhas redações elas não ficam desse jeito, porque o meu vocabulário não é assim. Se essa é a sua dificuldade, já coloca aqui nos comentários e coloca também o que você faz para aumentar o seu vocabulário. Vamos compartilhar, trocar informações sobre isso. Então, qual é o maior erro no quesito vocabulário que as pessoas que escrevem redação cometem? São dois, na verdade. Aliás, dentre os erros que se cometem em redação, estão entre os maiores, dentre todos os erros, que é ou a imprecisão vocabular ou a incorreção vocabular, que é mais grave ainda. Quando é imprecisão, é só um termo ali que não é muito adequado, não diz exatamente aquilo que a pessoa quis dizer, diz algo próximo, mas não exatamente aquilo. Eu colocaria isso assim como se fosse uma multa de trânsito, como uma multa média, 4 pontos na carteira. Agora, quando a pessoa realmente ela troca a palavra, ela queria escrever uma coisa, escreveu outra, com sentido diferente, que é uma incorreção, aí isso equivale a uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira, mais ou menos. Então vamos pegar aqui exemplos de imprecisão, que é mais ou menos uma inadequação vocabular. Uma palavra ali que não tem exatamente aquele sentido ou não é muito apropriada para um texto dissertativo, por exemplo. Vamos pegar aqui exemplos. O crescente desperdício de alimentos se dá por meio do uso sem proveito dos alimentos. Então aqui você percebe que o termo aqui, o uso, ele não é muito apropriado quando se trata de alimentos. Então um termo que seria mais apropriado aí seria consumo, né? Então o crescente desperdício de alimentos se dá por meio do consumo sem proveito de alimentos, dos alimentos. Aí sim, aí seria uma palavra mais adequada, mas uso está mais para a oralidade. É comum nós falarmos oralmente uso, ou às vezes usar o termo coisa na redação, falando, termo coisa, aquela coisa, essa coisa. Coisa é uma palavra versátil que substitui inúmeras palavras. Só que para a escrita ela é inadequada, ela é completamente inadequada porque ela é imprecisa. O mesmo ocorreu nessa redação aqui. A pessoa usou um termo que é mais comum na fala. Descontraidamente conversando, nós usamos esses termos. As pessoas não usam os alimentos e jogam fora. Só que quando você vai escrever isso numa redação, você não pode colocar termos da oralidade, termos coloquiais. Então aqui, o termo mais preciso seria consumo. Vamos lá, outro exemplo. Por conta disso,
a posição de afro-brasileiro é amargada pelo preconceito e por menores condições monetárias. Então aqui o termo posição, no que se refere a afro-brasileiro, não é muito adequado, porque posição não é uma coisa transitória, e uma raça ela não é transitória, uma raça ela é permanente, aquilo faz parte da pessoa. Então o termo mais apropriado ali seria condição. Por conta disso, a condição de afro-brasileiro é amargada pelo preconceito e por menores condições monetárias. Ainda que repetisse condições lá no final, então o melhor seria mudar o termo condições lá do final. Mas usar posição aqui no começo não é apropriado. Um outro exemplo. De acordo com a teoria realista do escritor Machado de Assis, o homem é um ser corrupto e desprovido de virtudes. Bom, teoria realista não é nada adequado. O Machado de Assis ele não tem uma teoria realista. Uma teoria é algo, ainda que não seja inteiramente solidificado como uma lei na ciência, é algo já bastante cristalizado. Então, ele não tem nenhuma teoria realista, ele tem um pensamento. Então, eu até tiraria esse termo realista, porque ele é muito taxativo, é muito rotulador. Eu usaria só de acordo com o pensamento do escritor Machado de Assis, o homem é um ser corrupto e desprovido de virtudes. Isso sim, de acordo com a tese, talvez, mas pensamento acho que ficaria mais adequado. Então você percebe que não se encaixa ali, não se encaixa muito bem esses termos que foram usados. E quando a pessoa quer colocar termos diferentes para falar bonito, para achar que está arrasando, mas na verdade está escrevendo uma baita de uma besteira. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Assim, enquanto não houver uma constatação mais difundida sobre o tema, continuará ineficaz a forma de agir para uma solução. Perceba que isso, constatação mais difundida, não tem a ver com o que está sendo dito ali, né? Não se difunde uma constatação. A palavra melhor ali seria conscientização mais ampla, né? Assim, enquanto não houver uma conscientização mais ampla sobre o tema, continuará ineficaz a forma de se agir para uma solução. Você percebe que a pessoa quis colocar termos ali mais rebuscados, né? Mais difundida e tal, mas o tiro saiu pela culatra e não fez o menor sentido o que foi dito ali, né? Dá para entender, mas não está adequado com o que ela quis dizer. E ainda para piorar ali no final da frase, ainda inverteu a ordem direta do período, a ordem direta dos termos da oração, e ainda ficou mais confuso ainda, né? Continuará ineficaz a forma de se agir para uma solução. E quando a troca de palavras acaba acarretando em um erro. Vamos ver um exemplo aqui. Na atualidade, a intolerância religiosa no Brasil apresenta dilema, tais como a discriminação na sociedade e falta de uma rigidez na lei, fazendo o problema continuar. Percebe que apresenta dilema? Está errado ali? Não foi isso que a pessoa quis dizer? Porque o dilema ele é uma bifurcação, em que a pessoa só tem dois caminhos e mesmo assim não são os melhores caminhos. Então o termo ali não apresenta dilema. Seria o quê? Seria a intolerância religiosa, no Brasil, ela é oriunda, ela é, sei lá, proveniente, ela tem origem na discriminação da sociedade. Então, ele está querendo dizer de onde ela vem, mas na verdade colocou um termo ali, dilema, que não tem nada a ver com a causa dela, que é na verdade o que ele quis dizer. Aliás, o que causa ela, o que causa a intolerância religiosa. Então não tem nada a ver, apresenta dilema, nada a ver. Esse é o clássico problema de incorreção mesmo. Você coloca um termo que não tem o sentido que você quis dizer, tem outro sentido, completamente diferente. Bom, se você quer ter um contato mais próximo comigo, eu estou no Instagram,
O meu Instagram é João Matos Redação de Verdade, tudo junto. É só escrever lá, só me seguir. Quiser mandar mensagem, direct, quiser tirar dúvidas, pode mandar mensagem e a gente se comunica lá pelo Instagram. Pode deixar aqui também embaixo do vídeo, se você tiver dúvidas sobre redação. Pode deixar aqui que eu esclareço suas dúvidas na resposta e se for uma dúvida mais ampla, quem sabe eu posso até preparar uma aula sobre esse assunto. Bom, o assunto vocabulário, ele é um assunto muito amplo mesmo. Eu vou aqui mostrar, meu objetivo aqui é mostrar como você pode fazer para aumentar o seu vocabulário e nem essas inadequações, nem essas incorreções, para nenhuma das duas coisas acontecerem na sua redação, mas é um assunto muito amplo. Fazendo aqui uma analogia pertinente com o assunto da aula, é como uma página de um dicionário inteiro essa aula. Quer dizer, dentro do assunto vocabulário é como se fosse uma página só, dentro de um dicionário de 1000 páginas, que é muito amplo mesmo. Então eu vou aqui abordar o que for possível dentro do tempo que eu tenho, mas se houver algum assunto que eu abrir aqui e não der sequência, você deixa aqui nos comentários que eu faço outra aula referente a esse assunto. Então vamos lá. Qual é a importância de ter um amplo vocabulário? É só não cometer esses erros que eu mostrei aí na redação? Você acha que é só isso, a importância do bom vocabulário, do aumento e da melhoria do vocabulário? É só escrever sem imprecisão ou sem erro? É claro que não. Tem uma importância muito maior para a qual talvez você não tenha ficado presente ainda. Por exemplo, muita gente, isso talvez possa acontecer com você também, tem dificuldades de passar as ideias que tem para o papel. Às vezes ele tem até umas ideias boas para a redação, só que ele não consegue passar para o papel, ele acaba ficando incompleto aquilo que ele passou. Já aconteceu isso com você? Isso acontece com você? Se já acontece, deixa aqui nos comentários, que eu gostaria de saber. Então, muita gente tem essa dificuldade. Isso, por que você acha que isso acontece? Por causa da falta de vocabulário. Muitas vezes, você tem as ideias elas estão prontas na sua cabeça, só que você não tem vocabulário o suficiente para transformar aquilo numa linguagem apropriada para a redação dissertativa. Às vezes, você consegue até contar para alguém, expressar aquela sua ideia com as suas palavras, às vezes gesticulando em alguns momentos para compensar alguma falta de um vocabulário ou de alguma palavra, gesticulando, interagindo com a pessoa, mas na hora de passar para o papel mesmo, talvez a pessoa não consiga, mas por quê? A raiz qual que é? A falta de vocabulário, muitas vezes. Eu tenho um exemplo da minha filha, que uma vez ela passou por uma emoção muito forte para ela, que ela chorou, e ela tem 7 anos. E aí depois eu perguntei para ela, e aí, o que aconteceu lá? Me conta como foi essa experiência. E ela falou assim, sei lá, foi legal. Então, o que acontece? Ela não tem vocabulário suficiente para transformar aquilo em linguagem. Toda aquela sensação de emoção que ela teve, que ela chorou, toda aquela emoção, ela não tem vocabulário suficiente para transformar aquilo em linguagem. Então, para ela foi legal. É isso que ela consegue dizer. Por que isso acontece? Porque, veja, imagina que você é um músico, imagina que você é um pianista. Imagina que você é um pianista que tem inspiração, você tem boas ideias para compor músicas e você tem até algumas melodias prontas na cabeça, só que você não consegue tocar porque o seu piano tem 5 teclas só. Então você tem as melodias na cabeça, mas você não tem como transformar aquilo em música na prática porque o seu piano é incompleto. Então é a mesma coisa quando a pessoa não tem uma quantidade suficiente de vocabulários, ela às vezes tem ideias boas, mas aquela ideia não vai para o papel. Existe um bloqueio na passagem porque ela não consegue verbalizar aquilo. Agora, você acha que é só isso? É só não conseguir passar para o papel? Você acha que é só isso o transtorno de não ter vocabulário?
não tem uma quantidade de vocabulário suficiente? Não. Não é só isso que acontece. Existe algo muito mais, como diz assim, mais sutil, porém mais grave que acontece com relação à falta de vocabulário. Que é, quando você tem pouco vocabulário ou não tem uma quantidade suficiente de vocabulário, isso impacta na sua aquisição de novos conhecimentos. Sim, isso impacta, ou seja, você acaba aprendendo menos de tudo que está à sua volta, tudo que você vê, tudo que você aprende, tudo que está à sua volta, você acaba aprendendo menos porque você tem menos vocabulário. E por que que isso acontece? Porque nós conhecemos, eu e você, aprendemos muito mais vivenciando situações, experienciando situações, estando na cena onde as coisas acontecem, do que necessariamente estudando. Então, nós aprendemos vivenciando. E como que esse aprendizado nos chega? Como ele entra em nós? Pelas nossas percepções. A nossa experiência ela é construída pela captação da nossa percepção da realidade que está no nosso entorno. A pessoa que tem uma deficiência grave, ela tem um problema de vista, ela tem um problema de audição, ela não capta toda a experiência que ela poderia captar, ela não absorve tudo aquilo que ela poderia captar por causa disso, porque ela não tem todos os sentidos trabalhando para apreender aquela realidade que está acontecendo. E quanto a sua percepção da realidade é menor quando falta vocabulário para ela. Por quê? Imagina assim, ó. Imagina essa cena, isso aconteceu mesmo, tá? Eu e minha esposa estávamos conversando sobre a irritabilidade que a TPM causa. Você sabe que é TPM, não precisa explicar para você, com certeza você sabe. Então nós estávamos conversando sobre isso e a minha filha que estava junto, ela não absorveu isso que foi dito. Ela não sabe o que nós estávamos falando. Porque ela não sabe o que é TPM, ela não sabe o que é irritabilidade. Com esses termos, ela não sabe. Se eu falar para ela, ó, você é uma pessoa irritada, talvez ela saiba, mas se eu falar irritabilidade, ela não sabe o que é isso. Ela não capta isso. Por que ela não capta? Porque ela não tem esse vocabulário. Ela não tem esse vocabulário, ela não consegue... Isso não são realidades para ela. Então, como ela não tem vocabulário para isso, então ela não capta essas informações. Agora você pode dizer assim, mas eu não sou criança. Eu não sou criança, eu já aprendi tudo isso. Tá, tudo bem. Aqueles conteúdos que a criança não capta, você capta, mas há outros conteúdos que estão ocorrendo exatamente agora aí no seu entorno e que você provavelmente não está captando. Se você tem um vocabulário deficiente, se você tem um vocabulário já razoável, você tem uma condição maior de captar novas experiências do que aquele que não tem um vocabulário muito grande, cujo vocabulário é limitado. Eu vou dar um exemplo. Os esquimós, que são aqueles povos que moram lá nas regiões geladas do Ártico, eles têm para o gelo em si, para os diferentes estados do gelo, no vocabulário deles, eles têm 49 nomes diferentes para cada estado de neve, de gelo diferente que ele consegue perceber. Mas por que ele consegue perceber isso? Porque está dentro da realidade deles lá. Está dentro da realidade dos esquimós, diferentes estados de gelos. Nós temos o quê? 2 nomes para gelos? Talvez. Que é gelo e neve? Não sei. Talvez 3, né? Granizo, gelo e neve. Geada, granizo, gelo e neve. Se nós abrimos nosso freezer, nós só vemos gelo, não vemos outra coisa. A gente não consegue diferenciar esses
49 estados do gelo, porque isso não faz parte da nossa realidade. A gente não consegue, portanto, a gente não consegue perceber essa realidade. Eles conseguem perceber 49 tipos de gelo diferentes, porque eles têm um vocabulário para isso. Um outro exemplo que eu poderia citar é que provavelmente você nunca percebeu uma felicidade assim genuína, assim, do nada, e que ela é duradoura do nada, assim, sem qualquer circunstância que a causasse. Simplesmente uma felicidade repentina e que ela é muito duradoura, ela dura muito tempo. Com certeza você não percebeu isso. Aliás, você não teve isso e se teve, não percebeu que isso era algo diferente. Por quê? Porque no sânscrito eles têm uma palavra para isso, que é sukha. Sukha quer dizer essa felicidade aí, genuína, duradoura, que ocorre sem uma circunstância para ela, em especial. E os aborígenes australianos, eles têm também uma palavra para uma percepção da realidade deles lá, que é escutar o que o outro diz, mas de uma forma assim mais profunda, de uma forma mais espiritual. É uma escuta do outro mais aprofundada, mais tendendo para o espiritual do que para o material. Eles têm um nome para isso. E para nós, tudo é escutar. Eles chamam isso de dadiri. Ou seja, eles conseguem captar essas coisas que acontecem ali no entorno dele, porque eles têm um nome para isso. Favorecido, facultado pelo vocabulário. No meu caso, eu também tenho um caso, uma experiência pessoal, em que eu não captava uma realidade que ocorria ali debaixo do meu nariz, justamente porque eu não tinha um vocabulário para isso, eu não conhecia um determinado conceito, uma determinada palavra. Eu até sabia a palavra, mas não sabia o que estava por trás dela, o conceito por trás dela. Que era assim, ó, eu sempre me questionava por que, às vezes, quando eu era criança, minha mãe me proibia de fazer uma coisa e aí é que eu queria fazer mesmo. Porque o que é proibido, você sabe, acaba sendo mais interessante, né? Às vezes eu proíbo a minha filha de fazer alguma coisa aí que ela quer mesmo. E eu fico pensando, né? Por que que aquilo que é mais difícil, eu ficava pensando, por que aquilo é mais difícil é mais procurado, é mais desejado, vamos dizer assim. Eu analisava as propagandas, via que as propagandas elas tinham uma tendência a dizer que no produto que estava sendo anunciado ali na propaganda, dizer que eles era o último do estoque, ou era só até amanhã, que aí estava aquele preço, depois ia aumentar. Black Friday, nunca entendi porque Black Friday vendia tanto, sendo que até se fala que os preços não tem nada de promoção ali. Aí, isso sempre esteve ali na minha atmosfera, esses acontecimentos, e eu nunca captei a razão disso. Até eu aprender um princípio psicológico denominado escassez. É um princípio psicológico que os psicólogos sociais estudam, que esses princípios eles governam o comportamento humano quando nós precisamos tomar uma decisão. Então, quando as pessoas elas estão diante de uma situação em que elas têm que tomar uma decisão, esse princípio psicológico aí da escassez pesa. E quando a coisa é escassa para nós, aumenta o desejo, a disputa por ele. Por isso que muitas vezes aquelas lojas que anunciam a promoção, 50% do valor, amanhã só, e só até as 10 da manhã, por exemplo, já tem aquela fila na porta, a hora que abre a porta, as pessoas entram ali desvairadas, disputando ali as mercadorias mesmo. Às vezes, ela nem queria tanto, mas pelo fato das coisas estarem muito baratas, e só ser naquele dia, isso aumenta o desejo delas. Então, até eu aprender sobre esse princípio psicológico, isso acontecia do meu lado, na minha frente, eu nunca sabia por que isso acontecia.
Então, esse é um exemplo de que quando o vocabulário ele não está, nós não temos ele, o conceito por trás do vocabulário, que seja, por trás da palavra, então as realidades elas passam ali ao nosso lado, as coisas acontecem ali ao nosso lado e nós não captamos aquilo. Aquilo não se integra ao nosso conhecimento. Então, em resumo, sim, nós não percebemos as realidades se não temos o vocabulário para elas. Isso é um fato. Então você acaba aprendendo menos. Você acaba aprendendo menos do que aquele que tem mais vocabulário. Essa aqui é a grande verdade. Tá, mas você pode estar se perguntando assim, mas e como está o meu vocabulário? Como está nesse momento o meu vocabulário? Você consegue perceber como está o seu vocabulário? Tem como saber, sim. Pelo que você fala e pelo que você escreve. Tem como saber como ele está exatamente. Inclusive tem 4 tipos de vocabulários. 4 tipos. 2 fazem parte do que nós chamamos de vocabulário ativo, que é aquele que você efetivamente usa. E 2 fazem parte do vocabulário passivo, que é aquele que você definitivamente não usa, mas que você de alguma forma tem. Então qual é a diferença aí desses dois grupos, né? São 4 tipos de vocabulário, mas são 2 grupos. Primeiro, dentro do grupo do seu vocabulário ativo, existe o vocabulário de fala. O que seria esse vocabulário de fala? Esse é o vocabulário que nós temos, que ele é o menor de todos os vocabulários. Por quê? Ele é usado... Não, ele é adquirido só de ouvido. Só de ouvido. Não é adquirido por leitura, por nada, só de ouvido. Só do vocabulário que você ouviu até hoje e é usado só na fala, só no cotidiano, coloquialmente, vamos dizer assim. E ele é um vocabulário predominante das pessoas analfabetas, que não leem, ou aqueles que não têm o hábito de leitura. Então ele é mais adquirido, absorvido pelo ouvido, e ele é usado na fala. Ele é um vocabulário mais restrito, vamos dizer assim, né? O vocabulário de fala. Esse é o que você efetivamente usa. Agora você também tem um vocabulário de escrita, que são aquelas palavras que fazem parte do seu vocabulário também, mas que você não usa na fala no dia a dia, você só usa mais na escrita. Então é mais comum, ele está incorporado em você, só que você não usa na fala porque ele não é um vocabulário muito comum muitas vezes, ou porque você não o pratica tanto. Então aqui, já vamos aqui derrubar logo 2 mitos de uma vez. Há quem diga que uma das maneiras para você adquirir mais vocabulário é conversar muito, conversar com outras pessoas. Não, só pela conversa você não adquire vocabulário. Tá aí o vocabulário da fala, que não aumenta o seu vocabulário. Pelo contrário, ele só mantém o que você tem ali. Agora, o vocabulário da escrita, esse sim, ele fortalece o seu vocabulário. Porque ainda que você não o utilize na fala, mas você utiliza na escrita, então esse vocabulário está vivo em você. E quanto mais você utiliza na escrita, mais ele solidifica na sua linguagem e mais você tende a passar a usá-lo na oralidade, na fala. Quanto mais ele vai solidificando em você, mais você vai incorporando a sua fala. Então esses são os 2 vocabulários ativos que nós temos. Porque nós usamos na fala, na escrita, mas usamos. Agora há 2 vocabulários que nós não usamos necessariamente, que é o vocabulário de leitura e o vocabulário de contato. O vocabulário de leitura é aquele que a gente... Sabe quando você lê uma palavra no livro, você sabe o significado dela, tanto que você não procura no dicionário, muitas vezes você sabe o que está dizendo ali, mas só que você não usa. Não usa, nem na sua escrita, nem na sua fala, porque você não domina muito aquela palavra. Você não tem muito domínio dela. Você sabe o que ela significa, mas não domina tanto a ponto de usá-la. Esse é o vocabulário de leitura. Agora, o vocabulário de contato é o vocabulário mais inútil que nós temos, vamos dizer assim. Porque são aquelas palavras que a gente vê, está lendo ali, encontra a palavra.
A gente sabe que aquela palavra, que a gente já viu o significado dela, mas não lembra do significado. Quer dizer, você já teve contato em algum momento com ela, mas não se lembra. Então, ele faz parte de você, mas ali, sabe, lá no fundo da sua memória, tá perdido ali na sua memória, em algum lugar. É mais fácil de você rever o significado, né? É aquela história do treino na academia, que o músculo ele tem memória. Quem já treinou um dia e parou de treinar, quando volta, ele volta a ter massa muscular mais rápido, porque o músculo tem memória, ele lembra do esforço, do estresse a que ele foi submetido já no passado. A mesma coisa é o vocabulário de contato. Você já teve contato com a palavra, é mais fácil de você, quando você rever o significado dela, é mais fácil dela passar a se incorporar no seu vocabulário do que quando você nunca viu uma palavra. Mas, de qualquer forma, é um vocabulário que está inativo em você. Você não usa e ainda por cima não serve para esclarecer uma palavra que você acabou de ver, porque você já não lembra mais do significado dela. Então você sabe exatamente, você tem condições de saber exatamente em que patamar o seu vocabulário está, pelo que você usa e pelo que você não usa. Se mais são as palavras que você não usa de alguma forma, então e são poucas as palavras que você usa, então está na hora de você passar aquelas palavras que estão do inativo para o ativo. Tá, eu entendi. Existem esses vocabulários, eu tenho como saber em que pé que está o meu vocabulário, mas eu preciso aumentar o meu vocabulário. Eu preciso saber de alguma coisa, tem alguma coisa que é mais importante eu saber antes de aumentar o meu vocabulário? Sim, tem. Tem uma coisa que você precisa saber, tem alguns conceitos que você precisa saber antes de aumentar o seu vocabulário. Você precisa, primeiro, usar o que você tem com mais eficiência, antes de tudo. Não adianta só você aumentar o seu vocabulário, não adianta. Você precisa primeiro pegar o que você tem e usar com mais eficiência. Porque às vezes você não está usando com tanta eficiência. Eu vou mostrar aqui como que você pode fazer para aumentar a eficiência dele. Primeiro, você tem que ter uma meta na sua vida. Você tem que ter essa meta todas as vezes que você for escrever e até se comunicar de uma forma geral. É claro que na comunicação é mais difícil de executar isso que eu vou mostrar agora, mas na escrita é mais fácil. Que é, você tem que ter uma meta obcecada de busca pela exatidão vocabular. Pela exatidão vocabular. O que é exatamente exatidão vocabular? Vou explicar. Para entender exatidão vocabular, você precisa entender o conceito de pluralidade de expressão. Eita, professor, agora você complicou minha cabeça agora você bugou minha cabeça. Agora, pronto. Calma, eu vou explicar o que é pluralidade de expressão. Calma. Fica calmo. Pluralidade, uma coisa que é plural, ela é uma coisa em grande quantidade. Pluralidade remete a grande quantidade. Então, para cada pensamento, para cada ideia, para cada conceito que nós temos na nossa cabeça e que nós vamos expressar, nós temos uma infinidade de palavras para expressar cada um dos aspectos desse conceito. Cada um dos ângulos, cada um dos aspectos, seus diferentes aspectos, nós temos uma infinidade de palavras para expressá-lo. Por isso essa ideia de pluralidade de expressão, porque a nossa expressão, que é a nossa comunicação, ela é plural, ela é polissignificativa. Nós temos diversos significados, às vezes em uma mesma palavra, ao nosso favor, para usá-las, mas você precisa entender esse negócio de pluralidade de expressão. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu te pedir para definir a palavra perspicácia, por exemplo, você pode me dizer assim, perspicácia quer dizer inteligência, quer dizer talento, visão a longo prazo, sei lá, pensar em algo rápido, mais rápido.
ter uma compreensão mais exata das coisas, por exemplo. Sim, todos esses significados, eles estão, de alguma forma, dentro da palavra perspicácia. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que quando você precisa de um grão de milho, você colhe uma espiga. O que eu quero mostrar com essa metáfora? Quero mostrar o seguinte, que um grão de milho ele nunca vem sozinho numa espiga. Toda vez que você pega uma espiga, vem uma espiga cheia de grãos. Isso é uma metáfora das palavras que nós usamos. Quando você precisa de uma palavra, você pega uma lá no seu vocabulário. Você busca uma lá. Só que essa palavra, ela vem como uma espiga, ela não vem sozinha. Ela vem ali cheia de outras palavras potencialmente, em potencial nela, dentro dela. É como se você pegasse uma espiga cheia. Então, a espiga ela nunca vem com um grão só, ela nunca vem. Ela vem sempre com outros grãos, que simboliza outras palavras em potencial dentro daquela palavra que você escolheu. Essa palavra ela traz consigo outras palavras que nós denominamos sinônimos. Aqui nós denominamos sinônimos. Beleza. Quem tem um bom vocabulário, por exemplo, quem não tem um bom vocabulário, ele não enxerga dentro da sua espiga outros grãos. Ele não enxerga. Ele pega uma espiga, por exemplo, ele pega uma palavra do vocabulário dele, ele pega que é uma espiga. Ele pega lá. Só que ele só enxerga um grão ali. Tem 100 grãos, 200 grãos, mas ele enxerga um grão. E outra coisa, ele além de não enxergar, se ele enxerga, ele não diferencia um do outro. Um grão do outro. Para ele é tudo igual. Não tem diferença. Já aquele que tem um bom vocabulário, ele tem uma lupa no olho. Então ele pega a espiga dele e ele enxerga que aquela espiga tem não só o grão que ele quer, mas ela tem uma porção de outros grãos e que cada um é diferente um do outro. O que eu quero dizer com isso? Aquele que tem vocabulário, ele pega uma palavra do vocabulário dele, mas ele sabe que aquela palavra ela tem outros sinônimos ali que são próximos dela e que poderiam ser usados também. Às vezes ele vai atrás de um grão, mas aí ele encontra outro que é mais interessante para ele e usa o outro, não usa aquele grão de origem, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui um exemplo da palavra igual. Pensa na palavra igual. Eu posso tirar de igual inúmeros sinônimos, mas eu vou pegar aqui 5, para você perceber as diferentes nuances significativas. Então tem igual, idêntico, semelhante, parecido, análogo. São 5 palavras sinônimas, mas que não são exatamente iguais a igual. São 5 palavras. Então é a mesma coisa que eu puxo a espiga do igual, só que vem ali o idêntico, vem ali o semelhante, vem ali o parecido, vem ali o análogo, vem ali 5. Só que eu quero igual. Ou às vezes eu queria igual, mas acho que parecido se encaixa mais. Quer ver? Ó? Pensa nesse exemplo. A mancha encontrada no local do crime era igual a sangue. Bom, eu peguei a espiga do igual para construir essa frase. Mas eu estou analisando melhor, olhando a minha espiga ali com a lupa, eu achei um grão mais interessante. Eu achei que parecido é melhor nessa frase. Então eu trocaria essa frase para a mancha encontrada no local do crime era parecida com sangue. Por que parecida se encaixa mais do que igual nesse contexto? Porque veja, essas palavras elas têm nuances significativas diferentes. Elas vão não sei se você percebeu, elas vão do mais igual possível, que é o igual,
O igual é o máximo, é o 100%. Aí você entra com o idêntico, que é bem próximo do igual, mas não é igual. Idêntico é bem próximo. Pensa ali na máquina de lavar roupa da sua mãe. Ela tem as peças dela e precisa trocar uma peça. Você vai comprar e colocar uma original, que é igual, ou vai colocar uma paralela, que é idêntica? Não é exatamente igual, é idêntica. Pensa aí. Aí o nível de igualdade vai caindo mais ainda. Você sai do idêntico e vai para o semelhante. Semelhante é menos igual do que o idêntico, ao meu ver. Algo que é semelhante não é idêntico. Não é idêntico, é semelhante. Idêntico é rigorosamente igual, mas talvez não na essência. Você está percebendo os diferentes matizes semânticos entre uma palavra e outra? Tá bom, então você tem um semelhante, aí cai um pouco mais na escala de igualdade. Vamos lá para o parecido. Aquilo que é parecido não é semelhante, exatamente. Não. Está mais próximo do parecido. Algo que é mais parecido não é exatamente semelhante, mas é parecido. É caindo mais ainda análogo. Situações análogas podem até ser não completamente diferentes, mas diferentes em muitos pontos, mas tenha um ponto de semelhança só a outra. A gente fala assim, olha, o trabalho que a pessoa realizava era análogo ao trabalho escravo. Se você pegar os dois trabalhos, o trabalho que a pessoa realizava e o trabalho escravo, existem muitas diferenças aí, muitas. Só que em um ponto era igual, não era remunerado. Análogo, é semelhante, mas não é tão semelhante. Tem alguma semelhança, entende? Então, por que naquela frase eu trocaria o parecido, aliás, o igual por parecido? A mancha encontrada no local do crime era parecida com sangue. Por que eu trocaria? Porque, veja, analisa o contexto. A pessoa está no local de um crime e ela vê uma mancha. Eu não posso afirmar com todas as letras que essa mancha era igual a sangue. Eu precisaria ter ali um aparelho que detectasse isso, não sei. Uma polícia científica talvez tenha isso. Mas ou às vezes a polícia científica nem faz isso num primeiro momento, faz depois, num segundo momento, mas logo que chega, não. Então, é mais fácil dizer que tinha uma semelhança ou era parecida do que dizer que era igual. Não era igual. Não dá para afirmar com toda exatidão. Então esse é um exemplo de que as palavras elas têm matizes diferentes, de forma que um grão de milho, um grão de milho de uma espiga, ele pode de repente fartar uma formiga. A formiga vai lá, se alimenta daquele grão. Ficou estufada, ficou farta, se satisfez. Mas de outra espiga pode não fartar, pode faltar para ela, vai ficar desprovida ainda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe uma palavra exata, aliás, só existe uma palavra exata para cada contexto. Só existe uma palavra exata. Você pode até escolher um sinônimo, mas nem sempre esse sinônimo vai se encaixar exatamente aquilo que você está querendo dizer. Nem sempre. Se ele for muito próximo, que nem no exemplo que eu dei, eu poderia usar parecido, poderia usar semelhante, eles são muito próximos, os significados. Só que eles já se distanciam mais de análogo e se distanciam mais de igual, que estão nas outras extremidades. Distanciam mais, mas entre as duas, entre parecida e semelhante, elas estão muito próximas. Quer dizer, eu poderia numa prova, se eu usei a palavra semelhante duas vezes ali no mesmo... Já usei uma vez no mesmo parágrafo, eu posso colocar a palavra parecida para trocar a palavra, mas não poderia colocar igual. Igual já não ia se encaixar tão bem ao que eu quero dizer. Entendeu? Então, o texto irretocável, que é o que você precisa perseguir. Você precisa ter essa mentalidade quando você for construir o seu vocabulário, aumentar o seu vocabulário e
para você usar o que você já tem. O texto irretocável, ele é feito com o grão certo, com o grão de milho certo. Não adianta você pegar o grão de outra espiga, tem que ser o grão certo. E tem que ser o melhor grão dentro da espiga. Entende? Então, o resumo dessa conversa é o seguinte, ó. Quanto maior o vocabulário, maior a sua capacidade de perceber diferentes nuances de significação de outras palavras que são sinônimas daquela que você quer usar, e maior a sua condição de empregar o termo mais apropriado para aquela situação. Dito isso, então nós podemos partir agora para como aumentar o seu vocabulário. Você deve se perguntar, como eu faço para aumentar o meu vocabulário? Eu já vou lhe adiantando o seguinte, isso não é algo fácil, tá? Você precisa trabalhar para isso. Tudo que é conquistado, e vocabulário, ter mais vocabulário, é uma conquista. Tudo que é conquistado não é fácil. Você precisa lutar por aquilo. Você quer ter uma carreira de sucesso? Você vai precisar lutar, você vai precisar estudar muito, passar no vestibular, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, entrar no mercado de trabalho, tentar aprender a cada dia para tentar ser o melhor da sua área. Exige esforço. Vocabulário também não é uma coisa tão fácil assim como você está pensando. Não acha que só assistir a essa aula já vai te dar mais vocabulário, não é assim. Você vai ter que trabalhar para isso. Vai ter que trabalhar, vai ter que pôr a mão na massa. Vai ter que seguir o que eu vou falar aqui efetivamente. Primeira dica que eu dou para você é você se tornar amigo dos dicionários. O dicionário tem que ser seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu livro de cabeceira. Depois do livro lá da sua religião, vamos supor, se você tem alguma, depois do livro da sua religião, o segundo livro mais importante da sua vida tem que ser o dicionário. Tem que ser o dicionário. Por quê? Para você ler? Não, claro que não. Você vai perder seu tempo se você for ler o dicionário. Inclusive, eu nem recomendo isso. Nem recomendo que você leia dicionário. Não é para isso. Mas é para consulta. Para consultar com frequência. Quer ver? Para você ter uma ideia, olha aqui o estado do meu Aurélio. Olha. Isso aqui, ó. As folhas tudo amareladas, tudo manuseadas. Isso aqui é de manuseio. Isso aqui é de uso. Eu até tenho outro dicionário, que é o Allwise, e ele está até mais conservado que esse, mas é porque, na verdade, eu tenho a versão eletrônica do Allwise, então eu uso mais o Allwise no computador. Mas esse que eu não tenho a versão eletrônica, ele é manuseado, ele é gasto. Então você tem que usar seu dicionário, ele não tem que ser uma peça de enfeite na sua estante. E eu também recomendo que você tenha diferentes dicionários. Por quê? Porque nem sempre um dá a definição mais satisfatória para um termo. A definição há divergências entre dicionários quanto à definição. Então, algum dá uma definição que está sendo mais usada hoje em dia, por exemplo, e o outro não dá. Então, é importante você ter diferentes dicionários. Eu tenho vários dicionários. Eu tenho esses dois, o Aurélio e o Allwise dos grandes. Tenho mini dicionários, tenho uns dois também que eu levo para onde eu vou. Às vezes eu vou com algum livro, vou ler em algum lugar, eu levo o dicionário também. Então, você precisa ter diferentes dicionários. Ou se você não tem nenhum dicionário impresso, existem opções online também. Dois que eu cito aqui, que eu recomendo para você, são o Aulete, o primeiro, que é um bom dicionário, ele até se aproxima muito do Aurélio. O Aulete é bom, inclusive o Aulete ele tem uma versão do dicionário analógico dele, que também é outro tipo de dicionário e é muito importante para quem escreve. Só que não é o foco dessa aula, eu não vou falar sobre dicionário analógico. Posso até fazer uma aula sobre isso, se você quiser. Aliás, o assunto do dicionário ele é bem amplo, tá? Eu posso até fazer uma aula só sobre dicionários aqui, se você quiser. Deixar aqui nos comentários, só tratando de dicionários.
Mas, só para você não ficar sem nada por enquanto, eu recomendo 2 online. Um é brasileiro, que é o Aulete, ele é bem completo, e o outro é o Infopedia, só que esse aí já é português. Então esses dois, inclusive o Infopedia, ele tem uma versão, aqui só por curiosidade, ele tem uma versão em gesto para surdo-mudo. Então se você quiser se comunicar com um surdo-mudo, se você quiser passar uma palavra para ele, você pode ver nesse dicionário. E ele tem a parte escrita dele também, que é muito boa. Então esses 2 dicionários são os que eu recomendo. Há outros também, claro. Você pode consultar outros, o que você quiser, na verdade. Mas esses são, ao meu ver, os melhores. Então, você tem que ter um dicionário para você manusear ali. Ele tem que ser aquele de guerra mesmo, aquele para gastar mesmo, sabe? Não tenha dó de gastar o seu dicionário, desde que você faça bom uso dele, bom proveito dele. Agora você fala assim, eu vou consultar palavras, como assim, da minha cabeça? Eu tive curiosidade da palavra tal, vou lá. Eu não tenho tantas curiosidades de palavras assim, elas não surgem tanto assim na minha cabeça. É claro que você não vai lá e vai abrir e vai procurar uma palavra, vai fechar o olho, abrir no meio e procurar uma palavra. Você não vai fazer isso. Você vai procurar palavras à medida que elas vão chegando para você. Palavras novas que chegam até você. Então, toda vez que uma palavra nova chegar, é obrigatório você ir até o dicionário. Tá, mas você vai me recomendar para consultar o dicionário e pronto? Não, calma, parou, não é por aí não. Tem mais coisas aí, não parou não. Tem mais, isso aí é só o primeiro passo. Calma que você vai avançar nisso aí ainda. Você pode dizer assim para mim, mas no dia a dia eu não tenho tantas palavras novas assim. No meu cotidiano não chegam tantas palavras novas para mim assim. Aí é que eu te falo, você tem que ir atrás delas. Mas você não vai atrás delas abrindo o dicionário e lendo. Você vai atrás delas por meio do quê? Da leitura. Aqui entra a leitura. Aí você vai falar assim, pô, você vai me recomendar para ler mais? Você abre aquele, se você fizer um Google, se você fizer um Google lá e procurar como aumentar meu vocabulário na redação, primeiro item que aparece é lá, ler mais, pá! É claro que eu não vou recomendar isso, isso é muito superficial falar isso. É muito superficial recomendar que você leia mais, não é só isso. É muito mais que isso. Professor, mas eu já leio e não tem palavra nenhuma nova. Agora, eu te falo, você lê o que você lê? Por acaso você lê Harry Potter? Você lê, sei lá, Código da Vinci? Você lê A Cabana? Você lê Augusto Cury? Não tem nada de errado com ler esses livros, tá? Nada de errado. Para quem gosta, beleza, vai fundo. Eu acho até que é melhor você ler esses livros do que não ler nada. Mas só que eu te falo, se você quer garimpar ouro, você quer encontrar ouro, você quer garimpar, você vai garimpar no mato? No meio do mato? Dificilmente você vai achar ouro lá. Então você tem que ir onde tem ouro. Vai na mina, vai à mina. Vai caçar ouro na mina, não no meio do mato. Por isso que eu te digo, se você quiser encontrar, você tem que ir aonde há um vocabulário abundante, há um vocabulário exato. Você vai ver ali a exatidão vocabular, que eu ainda há pouco falei, você vai ver ali em uso. Então, onde há um vocabulário abundante, onde há uma exatidão vocabular e ainda por cima, o melhor de tudo, dentro de um contexto. Por isso que eu não recomendo que você leia um dicionário, porque as palavras elas estão soltas ali, fora de um contexto. Já num livro, elas estão dentro de uma frase, dentro de um contexto, elas estão em uso. E qual é o melhor lugar onde você acha vocabulário abundante, exatidão vocabular e em uso dentro de um contexto, se não na literatura, em livros literários? Ó, eu sei que você vai me falar assim, né? Peraí, literatura não, pelo amor de Deus, é pesado para mim. Tá, foi pesado para mim um dia também. Foi pesado.
Na minha adolescência, quando eu comecei a entrar em contato com a literatura, eu tive muita dificuldade, muita mesmo. Só que você vai ali devagarzinho, você não vai começar lendo ali Dom Quixote, vai começar lendo aí a Ilíada, a Odisseia, sei lá, livros mais densos, sei lá. Vai lendo ali, vai lendo um conto, vai lendo ali um poema, mas lê assim, pausadamente, lê desfrutando, lê ali separando as palavras que você não sabe. Porque você precisa separar as palavras que você não sabe. É uma excelente oportunidade de você adquirir vocabulário, mas você tem que trabalhar ativamente nesse vocabulário. Você tem que pegar ele para você. Você encontrou ali uma palavra que você não sabe, a sua obrigação é ir atrás, nem que a sua leitura fique mais lenta. Ah, mas você pode dizer assim, mas eu tenho que ler lá para o vestibular, tenho que ler tantos livros. Tá bom, lê aqueles livros lá meio que na correria, mas os livros que você vai ler para você mesmo, para sua vida, lê usufruindo, desfrutando de tudo que ele tem para te oferecer. Não lê de qualquer maneira. E um dos princípios é você pegar a palavra dentro do contexto, dentro da frase, e buscar o significado dela. Eu vou dar um exemplo aqui no livro Dom Casmurro de vocabulário em uso e exatidão vocabular. Tudo isso que eu acabei de falar, né? Vou pegar um trecho aqui, ó, de uma parte bem conhecida, que é a parte do emplácito. Se você já leu o Dom Casmurro, você sabe dessa parte. Essa parte ela é bem conhecida. Eu vou ler só um trechinho aqui, só para a gente discutir aqui algumas palavras que ele usa. Ele diz assim, ó, com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear. Ó, você já começa, vamos começar aqui entrando nos termos que ele usou aqui, ó. Ele estava lá passeando, né? E aí ele de repente ele teve uma ideia ali. A ideia entrou no trapézio, ele usou uma metáfora aqui, ó, entrou no trapézio que ele tinha no cérebro. E uma vez que ela estava pendurada nesse trapézio, ela entrou a bracejar, ele disse. Se é um escritor mediano, que não tem muito vocabulário, ele ia dizer assim, ó, ela entrou movimentando os braços. Mas ele usou bracejar, tá vendo? Que é mover-se com os braços, né? Assim, ele usou um termo diferente, um termo que eu diria mais apropriado. Ao invés de ele usar um circunlóquio de palavras, a movimentar os braços, ele usou um termo só, bracejar. A fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim. Olha aqui outras palavras aqui que são bem empregadas e que provavelmente são vocabulários, ó, para nós. Fazer as mais arrojadas cabriolas. Cabriolas seria dar cambalhotas, né? Só que cabriolas não é uma cambalhota qualquer. É uma cambalhota diferente, é uma cambalhota feita com habilidade, daquele que sabe fazer cambalhota. Então se aplica muito bem a esse contexto, porque cabriotas de volatim. Volatim são aqueles equilibristas, né? O cara que trabalha já com isso, ele é um artista, né? Ele é um equilibrista, então quer dizer, ele tem habilidade. Então cabriola é muito mais apropriado do que cambalhota. Cambalhota seria uma cambalhota qualquer, cambalhota que você dá na sua cama, por exemplo. Fazer as mais arrojadas cabriolas. Arrojadas é outro termo que se encaixa muito bem aqui. Por quê? Porque ele quis dizer cabriolas ousadas, né? Arrojadas, ousadas. Só que arrojada tem mais tração aqui, se encaixa mais, por quê? Porque quando você usa o verbo arrojar, você pode usar no sentido de atirar alguma coisa. Arrojar, atirar. E como a cambalhota é movimento, então é fazer um movimento mais violento, vamos dizer assim, o arrojado. Levando esse movimento mais ousado, mas para o movimento, entende?
Então o arrojado se encaixa muito melhor do que cabriolas audaciosas, cabriolas violentas. Aí continuando, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Outro termo aqui exato. Ele não ficou observando essas macaquices que a ideia dele estava fazendo na mente dele. Ele não ficou observando. Ele ficou contemplando. Olha que vocabulário mais exato e mais preciso. Contemplar é observar com mais atenção. É observar meditando. Entende? É muito mais do que uma observação. Então isso aqui é só um exemplo, pegando só um trecho. Se você pegar esse livro inteiro aqui, eu vou tirar muito mais coisas daqui. Muito, muito, muito mesmo. Uma riqueza. Então isso aqui é só um exemplo de que a literatura é a mina. Se você quer aumentar seu vocabulário, vai à mina. Não vai no meio do mato buscar garimpar ouro que você não vai encontrar. Deixa para garimpar, deixa para ir no meio do mato quando você não estiver procurando ouro. Tem nada de errado você ler aqueles livros que eu mencionei, não tem nada de errado. Desde que você não esteja procurando vocabulário, querendo enriquecer o seu vocabulário. Se você estiver querendo enriquecer, não procure best-sellers, procure livros literários mais consagrados. Agora você pode estar me perguntando assim, mas é só ler? Só ler e anotar e buscar e pronto, já resolve? Não, claro que não. Isso aí é só uma parte da estratégia, né? Por exemplo, se eu ler esse livro aqui agora, anotar todas as palavras, buscar todas as palavras, daqui 3 meses voltar e reler, metade das palavras que eu busquei eu já não lembro mais. Eu vou esquecer tudo. Então não é só ler, anotar, buscar as palavras, não. Precisa de um trabalho mais intenso aí. Se você quer aumentar seu vocabulário, precisa de um trabalho mais intenso. Não é assim. Eu costumo arquivar as palavras que eu encontro, as novas palavras, num aplicativo chamado Anki. Não sei se você já ouviu falar. Esse aplicativo, ele é um software. Ele pode ser usado no celular como aplicativo e ele pode ser usado no computador como software. E o interessante é que você pode sincronizar os dois. Você faz uma conta e você pode sincronizar. Esse aplicativo, esse programa, ele é mais usado para o treinamento de língua estrangeira. O objetivo dele é você fazer repetições espaçadas do vocabulário em língua estrangeira para você ir se lembrando, você não esquecer, não perder esse vocabulário que você adquiriu. Só que eu uso o Anki para a língua portuguesa mesmo, porque eu quero aumentar o meu vocabulário em língua portuguesa. E ele funciona mais ou menos assim. Eu não vou aqui estender muito falando dele, porque não é o foco dessa aula. Eu quero só te dar orientações de como você faz para aumentar o seu vocabulário. Se você quiser, eu posso até fazer uma aula só sobre ele, mas a princípio, entende o conceito, entende a ideia. Ele funciona assim, ele é como uma carta de baralho, que tem os dois lados. Então, se de um lado você coloca a frase, tem que ser a palavra que você está querendo incorporar ao seu vocabulário, tem que ser ela dentro de uma frase, dentro de um contexto, não é ela isolada como está no dicionário, não. Dentro de uma frase. Você coloca lá no lado da carta que fica visível e no verso da carta você põe o significado. E aí você vai revisitando aquelas palavras que você arquivou de tempos em tempos. Você pode fazer isso diariamente. Ele tem uma inteligência na qual ele vai lidando as palavras que você tem mais dificuldade, por exemplo. Por exemplo, aquelas palavras que você lê e você não lembrou o significado, e você registra lá que você não lembrou, ele vai te colocar na sequência de novo, para você rever dentro de 10 minutos, dentro de um dia. Ele diminui o intervalo de repetição dela. Ao passo que aquelas palavras que você registra como que você lembrou o significado, ele te coloca para 2, 3 meses para frente, às vezes. Então ele tem uma inteligência que ele analisa o seu uso, o seu comportamento dentro do aplicativo, dentro do programa, e vai dosando
as cartas, as palavras conforme o seu desempenho. Bom, eu uso esse aplicativo, mas se você não tem um aplicativo, não tem como baixar, não tem como instalar, você pode anotar em um caderno mesmo, por exemplo. Você pode, por muito tempo, quando não existia nem computador, até existia, mas acho que nem tinha no Brasil, ou não era muito popular no Brasil, eu fazia isso em caderno. Eu anotava os meus vocabulários em caderno. Então, eu sempre tive o hábito de cultivar vocabulário, mas é claro que de uns tempos para cá eu aumentei, eu intensifiquei isso, né? Antes eram só palavras muito, assim, difíceis, palavras que eu sabia mais ou menos o significado, eu nunca ia atrás, eu nunca fiz um trabalho intenso em cima disso. Mas você pode fazer isso em um caderno, por exemplo. Se você não tem um programa, ou não tem acesso, ou não quer usar um programa, porque você não gosta de tecnologia, por exemplo, você pode usar um caderno, por exemplo. Só que agora eu te falo, é assim mesmo, o vocabulário exige trabalho, não pensa que é uma coisa simples, tá? Não é tão simples assim. Você vai começar a construir o seu vocabulário hoje e não vai parar nunca mais, vai ser pro resto da sua vida. Quando você estiver velhinho aí de bengala, você ainda vai estar coletando seus vocabulários, porque é uma coisa para a vida. Só que eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai aumentar muito o seu vocabulário, muito. Agora, é um trabalho, exige dedicação, abnegação. Por quê? Por que eu digo isso? Porque às vezes eu estou em um local de espera, assim, uma fila. Às vezes eu estou dentro de um ônibus, eu estou num consultório aguardando uma consulta. Enquanto eu estou lá revisando as minhas palavras no Anki, as pessoas, uma está assistindo vídeo de gatinhos no YouTube, no Facebook, a outra está vendo um vídeo de piada, a outra está, sei lá, batendo papo no Instagram, no WhatsApp. Quer dizer, não tem problema, não tem nada de errado em fazer isso. Claro que não tem. Todo mundo faz isso. Só que é o que eu lhe falo. Quando você tem um propósito na vida, você precisa priorizar certas coisas. Você precisa priorizar aquilo que vai te levar para um estágio melhor do que você está hoje. Você precisa priorizar isso. Sobretudo, se você é muito atarefado, se você trabalha, estuda, você não tem tempo para distrações, o tempinho que você tiver, você precisa dedicar a investir em você. Você investir em você, até mesmo para você amanhã estar em uma situação muito melhor. Não ter que trabalhar, estudar, por exemplo, ou fazer isso em menos tempo, não ter que trabalhar fim de semana, por exemplo. Está numa situação mais confortável. Então, você precisa investir em você. É errado ficar vendo vídeos de piada, vídeo de gatinho, curtindo fotos. Não, não é errado. Todo mundo faz isso. Só que priorize aquilo que é mais importante para você. É isso que eu te digo. E a construção do seu vocabulário não é diferente. Você precisa investir nisso. Precisa investir tempo, precisa investir energia. Mas eu tenho certeza que se você colocar em prática isso aqui, o seu vocabulário ele vai lá na estratosfera. Você vai crescer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Eu entreguei muito conteúdo aqui, muito conteúdo mesmo. Se você colocar isso em prática, você vai ver o que vai acontecer na sua comunicação, no seu texto. Você vai mudar muito o seu texto, vai melhorar muito. E se você gostou mesmo, já deixa o like aqui. Se gostou muito, compartilha com os outros. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento tem pessoas que estão precisando desse conteúdo. Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp. Compartilha nos seus grupos do Facebook. E te vejo numa próxima aula, se Deus quiser. Falou!